Gente, o que nós estamos vendo no mundo acontecendo atualmente, eu pelo menos não poderia me imaginar isso há 5 anos atrás. 5 anos atrás, início de 2020, né? Quem poderia imaginar que nosso mundo mudasse tanto? E agora, se tudo continuar assim, os Estados Unidos se encontram à beira da guerra civil, gente. Mais de 2.000 protestos aconteceram ontem. Vocês sabem, ontem foi aquela grande festa, aniversário de Trump, etc. Como também a festa nacional do país. E quem sabe, de repente, nós podemos observar que nós vamos ter os Estados Unidos diretamente ser envolvidos numa guerra, porque vocês sabem, quando no passado, quando os Estados Unidos entraram numa guerra, o presidente sempre recebeu o maior apoio, né? De repente, a nação, de novo, estava unida, né? Atualmente, que nem aqui na Alemanha, que nem no Brasil, Portugal, em outros países do mundo, a população está dividida como nunca, né? Escuto também, leio também sempre nos comentários de vocês que nunca a população do seu país foi tão dividida quanto agora. E isso, logicamente, também faz sentido. Se a gente pensa, quanto mais dividido, mais fácil de fazer as leis, de colocar algo que talvez não é tão desejável, né? em vigor, né? Porque a população entre si tem os problemas. Dentro da família, né? Dentro dos amigos, né? Porque cada um se pensa de forma diferente, se defende, etc, etc, pp. E por isso, eu não sei se vai acontecer, né? Mas é uma possibilidade que de repente a gente vê que o cenário lá no Oriente Médio atual, onde houve o primeiro ataque preventivo de Israel, recebeu um contra-ataque, vários também, aliás, do Irã, pode fazer com que o Irã agora é o próximo país, regime, que vai cair. Sempre se falou da ameaça iraniana, etc. E agora pode ser que nós estamos observando com todas as consequências, né, que certos grupos agora decidiram que é tudo ou nada, né? A Rússia envolvida, através da sua invasão, né? A gente tem que dizer isso, mas envolvido com a guerra ucraniana, com a Ucrânia. E a China, por enquanto, ainda a gente não sabe bem, se mantém em silêncio, entrega armas sim, mas sempre aquela diplomacia chinesa, eu acho. Pelo menos eu vejo assim. Mas escutam só, enquanto o presidente Trump celebrava seu desfile militar em Washington, dezenas de milhares de americanos foram às ruas. De Nova York a Los Angeles, de Atlanta a menores cidades do interior. Em todos os lugares, o mesmo cenário. Multidões enfurecidas protestando contra o que consideram uma demonstração autoritária de poder. Mas o que realmente está por trás desses protestos e por que a situação está se agravando tanto? O que foi planejado como um dia pacífico de protestos terminou em tragédia. Em Minnesota, tiros foram disparados, um congressista democrata foi morto e outro ficou ferido. O governador Tim Walz falou de um assassinato com motivação política. Palavras que deveriam ter sido um estrondo em um país que se considera um farol de democracia. Mas as reações mostram que os Estados Unidos não são mais o país que já foram. E a mesma coisa a gente, infelizmente, pode dizer de vários países europeus, inclusive a Alemanha. A Alemanha não é mais a mesma, gente. Tá? Não é mais a mesma. A Alemanha de 15, 20 anos atrás não dá mais para comparar, né? E acho que a mesma coisa nós podemos observar nos Estados Unidos e em muitos outros países do mundo. Chuck Schumer, o líder da minoria democrata do Senado,
imediatamente aproveitou a oportunidade para marcar pontos políticos. Suas palavras sobre ódio e retórica violenta são vazias, considerando o quanto os próprios democratas contribuíram para a polarização. Trump também condenou a violência, uma medida necessária, mas que não resolverá os problemas subjacentes. O custo do desfile, entre 25 e 45 milhões de dólares, pode parecer exorbitante à primeira vista. Mas, em um momento em que cidades americanas estão em chamas e a segurança interna está ameaçada, pode-se argumentar que uma demonstração de força militar é certamente justificada. Os 30 quilômetros de cercas de segurança e barreiras de concreto em Washington dizem muito. A capital se assemelha a uma fortaleza sitiada. Os críticos chamam isso de demonstração autoritária de força. Gente, no fundo, vejam só, o nosso trem chegando nos vídeos do Caio, outra vez, né? Vocês estão gostando, gente? Que de novo o trem passa nos vídeos do Caio? É tão bom também fazer os vídeos aqui fora, sabe? Com todos esses problemas que nós estamos enfrentando no mundo, nós temos pelo menos a nossa natureza, a nossa terra, que sempre de novo, pelo menos me faz a chegar de novo num ponto assim. O mais importante é isso aqui ao redor da gente. O ser humano sempre foi catastrófico, no passado, no presente e também vai ser no futuro, né? Nós que temos ao redor da gente natureza, a gente deveria aproveitá-la de forma de poder procurar calma, sossego, né? Ficar debaixo de uma árvore, comer uma fruta e olhar as coisas bonitas ao redor da gente, né? Apesar da gente, sempre querendo ou não, ser envolvidos nessas grandes decisões, mas, gente, não deixem de se levar a coisas que vocês nunca fariam, só através da propaganda. Pensem nisso, gente. Sejam acordados. Os críticos chamam isso de demonstração autoritária de força. Mas será realmente autoritário um presidente tentar restaurar a lei e a ordem em um país cada vez mais mergulhado no caos? O envio da Guarda Nacional e os fuzileiros navais para Los Angeles podem ser controversos, mas, dadas as condições locais, pode se revelar um mal necessário. O slogan dos manifestantes sem reis revela uma ironia notável. Enquanto acusam Trump de autoritarismo, ignoram cuidadosamente as tendências autoritárias dentro de suas próprias fileiras. O governador Gavin Newsom, que está processando o destacamento militar de Trump, governa a Califórnia com punho de ferro, apenas em nome de políticas progressistas. Os 2.000 protestos planejados relatados podem parecer impressionantes, mas a questão permanece. Quem está realmente organizando essas manifestações? Quais forças estão por trás dessa mobilização massiva? A história nos ensina que movimentos de massa espontâneos raramente são verdadeiramente espontâneos. O que estamos testemunhando atualmente é mais do que apenas protestos políticos. É o choque entre duas visões do mundo incompatíveis. De um lado estão aqueles que defendem os valores tradicionais americanos, a lei e a ordem. Do outro lado está se formando um movimento que, sob o pretexto de resistência ao autoritarismo, está assumindo cada vez mais traços autoritários. A mesma coisa nós temos aqui na Alemanha. Um por um, gente. Um por um. E se observa os outros países, né?
a mesma situação? Eu leio nos seus comentários que, Caio, o que você fala, o que você passa de notícias, exatamente a mesma coisa acontece aqui. E vai passar mais um trem aqui, nesse vídeo. É, gente, porque vocês ficaram ligados até agora. Olha lá. Olha lá, gente, que legal, que bacana. É, tá entendendo? Então, essas coisas acontecem simultaneamente em muitos países do mundo. Principalmente países ocidentais. É? Vocês concordam? No seu país também é assim? Comenta aqui, gente. Comenta para a gente também poder saber onde você vive e como está a situação. Se você vê paralelas entre aquilo que eu apresento e o estado do seu país. A escalada em Minnesota mostra onde esse caminho pode levar. Quando as diferenças políticas não são mais resolvidas com palavras, mas com armas. A própria democracia está em jogo. Mas a responsabilidade por isso não recai apenas sobre os atiradores, mas também sobre aqueles que vêm envenenando o clima político há anos. Os Estados Unidos não precisam de mais protestos ou desfiles militares. O que o país precisa é de um retorno aos valores que outrora o tornaram grandioso. Respeito à lei, discurso político pacífico e aceitação de decisões democráticas, mesmo que não se goste delas. Se Trump é o homem certo para promover essa mudança, cabe a outros julgar. Uma coisa é certa, porém, o caminho atual leva à ruína. Eu acho que, meus amigos, muitos de vocês, eu acredito, pensam da mesma forma, né? Vejam a mesma situação, estão se preparando da melhor forma possível, né? Mas, na verdade, a gente, como o meu mano uma vez disse, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa idade, que está doente, e a gente se prepara a perder essa pessoa. E você pode se preparar o tanto quanto quiser, ele disse. Na hora, sempre dói. Sempre vai ser diferente. E toda essa preparação não pode lhe ajudar muito. E a mesma coisa, eu acredito, assim, a gente vai se preparando, né? Eu sempre digo para vocês também, preparem-se, fazem estoque, isso, aquilo, né? Mas quando acontecer, a gente primeiro não sabe o tamanho, como vai afetar a gente não, né? não faz ideia, não pode fazer ideia, né? E quanto tempo demora e como a nossa mente vai reagir, sabe? Como é que o nosso sentimento vai reagir, tá entendendo? Então, claro que a gente vai se preparar para o impossível, né? Mas quando chegar, se realmente nós estamos preparados, ninguém sabe. Forte abraço, meus amigos. Cuidem-se, fiquem bem, aproveitem a vida de vocês da melhor forma possível, né? Às vezes, coisas pequenas fazem a diferença. Então, observam isso. Forte abraço. Até mais.